A cidade de Babilônia é um mistério por si só. A narrativa bíblica vai nos dizer que foi em Babilônia que Deus confundiu os povos com novas línguas, e dali então partiram para todas as regiões do mundo os descendentes dos filhos de Noé. As escrituras sagradas também vão dizer que Babilônia foi habitada primeiramente por sumérios, por descendentes ali de Cuxi, da parte de Nimrod, que tomaram a região de Sinar e algumas cidades e quiseram possuir até mesmo a terra de Assur, da Assíria, a terra que pertencia aos semitas. Mas qual seria a origem da cidade de Babilônia? Neste vídeo eu estarei falando especialmente sobre esta cidade antiga. Por isso eu peço que deixe os seus likes e também os seus comentários e se inscreva no canal. A Babilônia, ela é uma cidade antiga localizada no baixo rio Eufrates, no sul da antiga Mesopotâmia. A Babilônia funcionou como o principal centro cultural e político da região de língua acadiana da Babilônia, com os seus governantes, estabelecendo dois importantes impérios na antiguidade, nomeadamente o Antigo Império Babilônico, que é datado aí do século XVIII a.C., e o Império Neobabilônico, datado aí do século VI a.C. e do século VII também antes de Cristo. E a cidade também seria usada como sendo a capital regional de outros impérios, como o Império Persa Aquemênida. A Babilônia foi um dos centros urbanos mais importantes do Antigo Oriente Médio, até o seu declínio durante o período helenístico. As escrituras sagradas vão nos dizer que foi um dos filhos de Cuxi, chamado pelo nome de Nimrod. Para aqueles que não sabem, Cuxi é o progenitor dos povos africanos, e foi um de seus filhos ali que possuiu, ali no caso, essa terra. Porém, essa terra de Sinear ou Sinar, ou simplesmente Babilônia, pertencia, na verdade, aos semitas. Porém, um dos descendentes de Cuxi, não todos, ali acabaram residindo ali, ficando ali, junto com o seu povo, junto com a sua própria tribo, e ali habitaram. Esse homem, chamado pelo nome de Nimrod, foi o ancestral dos povos sumérios que habitaram a região da Mesopotâmia. A menção mais antiga conhecida da cidade de Babilônia como uma pequena cidade aparece em uma tábua de argila do reinado de Shar-Kali-Shari, que é datado de 2217 a.C., do Império Acadiano. A Babilônia era um centro religioso e cultural neste momento, e não era um estado independente, nem uma cidade grande, como o resto da Mesopotâmia. Ela estava sujeita ao Império Acadiano, que uniu todos os falantes, no caso da língua acadiana, que são os semitas, e os sumérios, que são, no caso ali, descendentes de Cuxi, sob um domínio único, um único governo. Após o colapso do Império Acadiano, a região sul da Mesopotâmia foi dominada pelo povo gutiano, um povo de origem muito provavelmente similar aos antigos persas, durante algumas décadas antes da ascensão da terceira dinastia de Ur, que abrangia toda a Mesopotâmia, incluindo a cidade de Babilônia. Agora, falando um pouco sobre o nome Babilônia e a sua origem, nós sabemos que a grafia Babilônia é uma representação latina do grego Babilon, derivado aí do nativo babilônico, ou seja, o acadiano, que seria o termo Babelim, ou Bab-Ilum, que significa portal do deus Ilu, ou simplesmente portal de Deus, até porque Ilu significa em acadiano Deus. Também é dito Babilim, que seria o portal dos deuses. A grafia cuneiforme seria exatamente esta. Já em acadiano seria dito o seguinte termo, Kadingir-Ra, Kadingir-Ra. Isso corresponde à frase suméria Ka-Dirikak. No sinal Ka é o logograma para o portão, e Digir significa Deus, ou Dingir. E Ra representa a coda da palavra Dingir, seguido pelo sufixo genitivo ak-o,
Final é uma determinante que indica sinais anteriores devem ser entendidos como um nome de algum lugar. Archibald Saïs escreveu na década de 1870, postulou que o nome semita era uma tradução emprestada do sumério original. No entanto, a interpretação do Portão de Deus é cada vez mais vista como uma etimologia popular semita para explicar um nome de um lugar não semita original desconhecido. I. J. Gelb, em 1955, argumentou que o nome original era Babila e teria um significado de origens aí desconhecidas, já que havia outros lugares com nomes semelhantes na Suméria e não há outros exemplos de nomes de lugares sumérios sendo substituídos por traduções acadianas. Ele traduziu que mais tarde se transformou em Babilim, em acadiano, e que o nome sumério seria Kandi-Girak. Foi uma tradução emprestada da etimologia popular semítica e não do nome original. A retradução do nome semita para o sumério teria ocorrido na época da terceira dinastia, aí no caso neo-sumeriana de Ur, Babil. Uma inscrição fragmentada, datada aí do período dinástico inicial, provavelmente na língua acadiana, refere-se a um senhor desconhecido que era governante ou governador de Bar-ki-Bar e construiu o templo para Marduk, indicando que a cidade poderia muito bem ser a Babilônia. Durante o período Ed III, a colocação do sinal era relativamente fluida e, portanto, o sinal que poderia ali ser visto como o determinante com o nome da cidade como Barbar, talvez pronunciado Babar. Paul Allen Belial propõe que o nome original poderia significar brilhante ou brilhoso ou até mesmo branco. Seria provável que mais tarde fosse lido como Babir e depois Babil, trocando a consoante R por L. A primeira menção inequívoca à cidade de Babilônia veio de uma dos nomes aí dos anos aí de Shar-Kali-Shari, escrito como Ka-Dingir-Ki, indicando que a etimologia popular já era amplamente conhecida no período sargônico. Alguns dizem que este governante misterioso, que é dito aí no período inicial dinástico, provavelmente aí que foi escrito em acadiano, referia-se ao senhor, e este senhor seria basicamente o governante chamado pelo nome de Nimrod, o mesmo Nimrod bíblico. Nós sabemos que a forma original do nome Babar ou Babir não foi esquecida, como se verifica pela grafia fonética Bab-Ab-Bi-Lum, no período da terceira dinastia de Ur, e pelas grafias Pambalu e Babalu, no período Cassita. Outra grafia atestada para a cidade de Babilônia é Tin-Tir-Ki, atestada, no caso aí, no período da antiga Babilônia, mas cresceu em popularidade no final do segundo milênio a.C. e foi amplamente utilizada no primeiro milênio a.C. A grafia Eki também aparece no primeiro milênio a.C. No caso, na versão hebraica, ou no caso fenícia, o nome aparece como Bavel, Bavel em hebraico fenício, no caso Babil em siríaco clássico, no caso aramaico, e Bawil em aramaico imperial, Babil em árabe, no caso pronunciado em árabe Babil, e interpretado no livro de Gênesis para significar simplesmente confusão, do verbo bilbel ou bilbil, que significa confundir. O verbo em inglês moderno balbuciar, falar em uma conversa tola, é particularmente considerado como derivado deste nome, mas não há uma conexão direta. Nós sabemos que, na literatura pali e sânscrita, o nome aparece como sendo Baveru. Baveru seria a cidade da Babilônia. Registros antigos, em algumas situações, usam Babilônia como nome para outras cidades, incluindo cidades como Borsipá, dentro da esfera de influência da Babilônia, e Nínive, por um curto período após o saque da Babilônia pela Assíria. Na Bíblia, nós sabemos que Nimrod foi provavelmente aí um fundador desta cidade, ou esta cidade, no caso, já existia e era de domínio acadiano antigo, ou simplesmente domínio semita antigo, e simplesmente Nimrod, descendente de Cush, tomou essa cidade para si e começou ali
no caso, a reinar sobre tal cidade, assim como cresceu como sendo o primeiro governante das terras ali daquela região, como descrito em Gênesis no capítulo 10. Vejamos agora. Cuxi, filho de Cam, gerou também a Nimrod, o primeiro homem poderoso naquela terra. Ele foi o mais audaz e corajoso dos caçadores diante do Senhor. E por esse motivo, há um ditado, ou simplesmente uma frase que se utilizava na antiguidade naquele período: valente como Nimrod. No início, o seu reino, ou seu reinado, abrangia a cidade de Babel, Erech e também Acade, e Calne, nas terras da Babilônia, ou as terras de Sinar no original. Dessa terra ele partiu, ali no caso, para a Assíria, onde ele fundou algumas cidades, como por exemplo Nínive, que foi fundada por ele, Rehoboth-ir e também Calá. Gênesis capítulo 10, versículo 10 e versículo 11. É interessante nós notarmos que, no caso, o seu reinado abrangia Babel, mas não é dito que ele fundou a Babel. É muito interessante ressaltar esta frase que o reino dele abrangia Babel, também Acade, mas não foi ele quem fundou Acade ou Babel, até porque Acade e Babel eram originalmente de domínio semítico e de território semítico, porém, no caso, um dos descendentes de Cuxi, pelo nome de Nimrod, o caçador audaz, ele literalmente tomou essa terra e começou a reinar sobre essa terra, e até mesmo foi para outras regiões semitas e simplesmente fundou cidades ali por conta de seu domínio. Obrigado a todos que assistiram o vídeo até o presente momento. Inscrevam-se no canal, deixem os seus likes e coloquem os seus comentários aí pedindo para mais vídeos no canal Mistérios de Elohim, que eu estarei trazendo mais vídeos sobre origens de cidades, de reinos, de povos e muito mais. Dito isso, fiquem todos com Elohim e até o próximo vídeo do canal Mistérios de Elohim.